Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Mysterium. Hoje, estamos prestes a mergulhar no mundo misterioso e fascinante dos lobisomens e suas aparições. O lobisomem, uma das criaturas mais icônicas do folclore mundial, continua a cativar nossa imaginação e deixar sua marca nas histórias populares. Neste vídeo, vamos explorar não apenas a origem e a lenda do lobisomem, mas também lendas e histórias antigas que relatam sobre essa criatura sobrenatural e assustadora e que é conhecida até os dias de hoje. Preparem-se para uma jornada emocionante e assustadora enquanto desvendamos o mistério do lobisomem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O lobisomem é uma criatura lendária que tem origens em várias culturas ao redor do mundo. A lenda do lobisomem começou na Europa, especialmente em países como Alemanha, França e Portugal. Essa criatura mitológica é frequentemente retratada como alguém que se transforma em um lobo ou híbrido de homem e lobo durante as noites de lua cheia. A lua cheia, que por sua vez serve como gatilho para sua transformação, um símbolo da transformação do homem em fera, uma porta de entrada para o sobrenatural. Mas, há também variações de relatos de lobisomem e histórias famosas que têm suas peculiaridades. Dentre essas histórias destacamos 3 histórias famosas de lobisomens pelo mundo. A primeira é sobre o lobisomem de Ansbach. Esta é uma famosa lenda alemã que se passa na cidade de Ansbach. A história narra a transformação de um prefeito em um lobisomem como resultado de um pacto com o diabo. O lobisomem de Ansbach é uma lenda alemã que remonta a séculos atrás, especificamente à cidade de Ansbach, na Baviera. Esta história de lobisomem é uma das mais famosas da Alemanha e mistura elementos sobrenaturais e demoníacos com a transformação de um prefeito em uma criatura horrível. A história começa com um prefeito da cidade de Ansbach, cujo nome varia dependendo da versão da lenda, mas comumente é chamado de Hans. Hans era um homem respeitável, conhecido por sua integridade e liderança na comunidade. No entanto, como muitas lendas de lobisomens, Hans teria feito um pacto com o capiroto em troca de poderes sobrenaturais. Segundo a lenda, durante a noite de lua cheia, Hans se transformaria em um lobisomem. A transformação era descrita como aterrorizante, com o prefeito adquirindo características de lobo, como garras afiadas e dentes pontiagudos. Nessas noites, ele aterrorizava a cidade, causando caos e destruição. Os habitantes de Ansbach ficaram apavorados com os ataques do lobisomem de Ansbach e começaram a buscar uma maneira de livrar-se da maldição. Disse que, após muitas tentativas, conseguiram encontrar um meio de exorcizar o prefeito e quebrar o seu pacto com o diabo. Mas, há outra versão dessa lenda em que o lobisomem tinha o hábito de atacar somente mulheres e crianças e que o prefeito já estaria morto e que o lobisomem era a versão bestial do prefeito já falecido e a fera foi emboscada e morta pelos moradores locais. A história do lobisomem de Ansbach serve como um exemplo de como lendas de lobisomens muitas vezes estão ligadas a elementos sobrenaturais e morais. Ela também demonstra como essas lendas podem ser usadas para explicar eventos inexplicáveis ou assustadores na sociedade, como no caso de um prefeito respeitado que se transforma em uma criatura monstruosa durante a noite de lua cheia. A segunda história é sobre o lobisomem de Bray Road. Esta é uma lenda urbana dos Estados Unidos, especificamente associada a El Cornell, Wisconsin. Disse que uma criatura semelhante a um lobisomem é vista ao longo da Bray Road, levando a muitos relatos e teorias da conspiração. O lobisomem de Bray Road é uma lenda urbana norte-americana que tem como cenário a Estrada Bray, localizada em El Cornell, Wisconsin. Esta história, que ganhou notoriedade nas últimas décadas, envolve avistamentos de uma misteriosa criatura semelhante a um lobisomem ao longo dessa estrada rural. A lenda começa a ganhar destaque nos anos 1990, quando uma série de testemunhas alegaram ter visto uma criatura com características de lobo ou lobisomem rondando a área. Os relatos descrevem uma criatura alta, peluda, com olhos brilhantes e garras afiadas. Esses avistamentos geralmente ocorrem à noite, e muitas vezes a criatura é vista na beira da estrada ou atravessando-a. As histórias do lobisomem de Bray Road atraíram a atenção da mídia e de pesquisadores paranormais, levando a várias investigações e documentários sobre o assunto. Os céticos argumentam que esses avistamentos podem ser explicados por uma variedade de fatores, como animais selvagens ou até mesmo enganos visuais durante a noite. No entanto,
Muitos moradores da região de El Cornell acreditam sinceramente nos avistamentos e na existência do lobisomem de Bray Road. A lenda se tornou parte da cultura local e atraiu a atenção de curiosos entusiastas do paranormal ao longo dos anos. O lobisomem de Bray Road é um exemplo de como lendas urbanas podem surgir e se espalhar em comunidades locais, alimentadas por relatos de testemunhas e especulações. Independentemente de sua origem, a história do lobisomem de Bray Road permanece como uma das lendas urbanas mais intrigantes e famosas dos Estados Unidos. A terceira história é sobre o lobisomem de Benandanti. Os Benandanti eram uma seita do norte da Itália que acreditava que podiam se transformar em lobisomens para lutar contra bruxas e espíritos malignos durante suas viagens astrais. Essa é uma história única de lobisomens com um propósito benevolente. A história do lobisomem de Benandanti é uma narrativa peculiar que envolve uma seita do norte da Itália conhecida como os Benandanti. Diferentemente das tradicionais histórias de lobisomens, esta lenda tem uma reviravolta única, pois os Benandanti acreditavam que eram lobisomens benevolentes que lutavam contra bruxas e espíritos malignos durante suas viagens astrais. A lenda do lobisomem de Benandanti está intimamente ligada a uma cultura camponesa que existiu na região de Friuli, no nordeste da Itália, durante os séculos XVI e XVII. Os Benandanti eram considerados defensores da aldeia que combatiam bruxas e espíritos malévolos em suas formas de lobisomens durante suas jornadas espirituais noturnas. De acordo com a crença dos Benandanti, eles eram escolhidos por Deus para lutar contra as bruxas, que supostamente causavam danos à comunidade e ao gado. Essas batalhas ocorriam durante o período das noites de lua cheia, quando os Benandanti alegavam se transformar em lobisomens para proteger suas aldeias. Os Benandanti acreditavam que suas viagens astrais eram necessárias para garantir a prosperidade da colheita e proteger a comunidade dos males causados pelas bruxas. As histórias envolviam batalhas épicas entre os Benandanti em suas formas de lobisomens e as bruxas, que geralmente se manifestavam na forma de animais como gatos ou corujas. No entanto, é importante ressaltar que essa lenda é única e não se encaixa no estereótipo tradicional do lobisomem como uma criatura maligna ou amaldiçoada. Os Benandanti viam a si mesmos como heróis que lutavam pelo bem da comunidade. Essa história do lobisomem de Benandanti ilustra como as lendas e mitos podem ser profundamente enraizados na cultura local, refletindo as crenças e valores específicos de uma sociedade em particular. É um exemplo intrigante de como a figura do lobisomem pode ter interpretações muito diferentes em contextos culturais distintos. Essas são apenas algumas das muitas histórias de lobisomens que existem em todo o mundo, cada uma com suas próprias variações e nuances culturais. Estas lendas ilustram como o lobisomem está inserido na cultura e história da humanidade ao longo dos séculos. Nos dias de hoje, ainda há relatos de aparições dessa criatura mítica. Não raro, há vídeos e fotos que buscam demonstrar que o lobisomem, de fato, existe. A ciência, por outro lado, refuta que haja tal possibilidade, não admite que tal metamorfose seja possível, a transformação de homem para lobo ou uma transformação híbrida. De todo modo, em qualquer região do mundo, se um indivíduo decidir caminhar a pé por uma estrada deserta, em meio a uma noite de lua cheia, certamente virá à sua mente um medo ancestral, uma lembrança de histórias de lobisomens. Afinal, a humanidade sempre temeu a escuridão, e temeu ainda mais o desconhecido, e mais ainda o lobisomem, o terror noturno que sempre irá existir nas histórias, lendas e por que não dizer em nossos pensamentos. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos sobre criaturas extraordinárias. O que você acha? Poderia existir uma criatura assim? Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima viagem pelo desconhecido. Agradecemos imensamente por assistir ao vídeo.